Hoje vamos aprender como elaborar um gráfico de rosca que interage com caixas de seleção, por meio de uma lista de tarefas. Então, conforme vamos marcando ou desmarcando as caixas de seleção, o gráfico de rosca vai sendo dinamicamente atualizado. Além disso, também temos a contagem total de tarefas concluídas e o total de tarefas pendentes, de acordo com a marcação das caixas de seleção. Então, vamos para a prática aprender um pouco mais sobre como elaborar esta planilha e estas dinâmicas. Aqui, então, temos uma estrutura básica para este exemplo prático, no qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo. Inicialmente, vamos aplicar uma breve formatação e estilização nessa tabela, que receberá as tarefas e o status de conclusão. Então, vou aumentar o tamanho da fonte para um tamanho de fonte 14, por exemplo. Vou selecionar os títulos e aplicar uma cor de preenchimento e também alterar a cor do texto. E, além disso, selecionando as tarefas e o local que receberá as caixas de seleção, abrindo o menu Formatar e selecionando a opção de cores alternadas, vamos aplicar um estilo padrão, por exemplo, este estilo padrão com as cores azuis, removendo o estilo do título, pois já estilizamos os títulos da tabela. Apertando em Concluído, muito bem, e além disso, vou selecionar o intervalo da tabela, com os títulos e as tarefas, e aqui no menu de ferramentas Bordas, aplicar todas as bordas. Muito bem, também poderia selecionar o intervalo da tabela e alinhar na horizontal ao centro e alinhar na vertical ao meio. Muito bem, temos uma formatação, uma estilização inicial para esta tabela e agora vamos começar as interações. Primeiro, vamos inserir as caixas de seleção. Então, selecionando este intervalo que receberá o status de conclusão para cada respectiva tarefa, abrindo o menu Inserir e selecionando a opção de caixa de seleção, já temos aqui então as caixas de seleção que podem ser dinamicamente marcadas para a conclusão de uma respectiva tarefa. Uma informação importante: quando uma caixa de seleção está marcada, ela retorna o valor verdadeiro, e quando uma caixa de seleção está desmarcada, ela retorna o valor falso. E em breve vamos utilizar isto. Muito bem, agora queremos dinamicamente contabilizar quantas tarefas foram concluídas e também quantas tarefas estão pendentes, ou seja, não foram concluídas. Para as tarefas concluídas, queremos basicamente contar quantas caixas de seleção estão marcadas. Para isso, vamos utilizar uma função de contagem condicional. Então, digite igual a conte.c, esta função conte.c, que vai retornar a contagem condicional em um intervalo. Selecionando a função e selecionando o intervalo de dados que iremos analisar, ponto e vírgula, temos o intervalo e qual é o critério. Queremos contabilizar as caixas de seleção marcadas. Uma caixa de seleção marcada retorna o valor lógico verdadeiro. Então, vou aplicar aqui este critério verdadeiro. Fechando parênteses e apertando Enter, já temos dinamicamente uma contagem condicional, que vai contar apenas quando as caixas de seleção do intervalo estiverem marcadas. Muito bem, e para o total pendente, basta utilizarmos uma lógica parecida, porém contabilizando as caixas de seleção desmarcadas. Então, no total pendente igual a conte.c, seleciona a função para contagem condicional em um intervalo. E agora, então, o intervalo que iremos analisar é o intervalo que possui as caixas de seleção, ponto e vírgula, e o critério, então, é o valor lógico falso, que representa uma caixa de seleção desmarcada. Fechando parênteses e apertando Enter, já temos também agora dinamicamente total pendente. Então, das 10 tarefas, este intervalo de 10 linhas que estamos analisando, por exemplo, todas as caixas marcadas, 10 tarefas concluídas, nenhuma pendente. Ou, por exemplo, nenhuma caixa marcada, 0 concluídas, 10 pendentes, e assim por diante, as tarefas e os seus status de conclusão. Muito bem. E agora, então, vamos criar o gráfico que irá interagir com a marcação das caixas de seleção. Mas antes disso, uma dica. Se você quer parar de agir no automático e começar a construir uma rotina mais organizada, deixei na descrição do vídeo o link de um livro que me ajudou muito a evoluir nos meus hábitos e na organização. Link do livro aqui na descrição do vídeo. E agora sim, então, vamos criar o gráfico. Para isso, vou selecionar este intervalo, então, total concluído, quantidade, total pendente, quantidade, abrir o menu Inserir e selecionar esta opção de Gráfico. E aqui, então, podemos clicar sobre o gráfico para arrastar
clicar nas extremidades do gráfico para aumentar ou diminuir as dimensões. Porém, faremos o seguinte, aqui neste editor de gráficos, configuração tipo de gráfico. No momento, temos um gráfico de colunas, porém, vamos mudar o tipo de gráfico e utilizar este gráfico de pizza, mais especificamente este gráfico de rosca. Selecionando o gráfico, muito bem, temos então já, por exemplo, 30% das 10 tarefas pendentes e 70% das 10 tarefas concluídas. Vamos adicionar alguns detalhes, algumas estilizações. Duplo clique sobre o título, poderia colocar aqui, por exemplo, lista de tarefas. Duplo clique sobre o percentual, poderia adicionar uma etiqueta de texto. Então, por exemplo, tarefas pendentes. Muito bem, vou fazer o mesmo para as tarefas concluídas. Então, aqui onde há os 70% no gráfico, duplo clique, etiqueta de texto, tarefas concluídas. E poderíamos também, novamente, duplo clique sobre o gráfico, personalizar. Então, por exemplo, estilo de gráfico. Vou alterar a cor do plano de fundo do gráfico. Poderíamos também ir nas fatias de pizza, ou seja, cada parte. Então, tarefas concluídas seria uma fatia, tarefas pendentes seria outra. E alterar, por exemplo, a cor desta fatia do gráfico. Então, por exemplo, vou aplicar aqui uma cor verde. Para a fatia 2, poderia aplicar uma outra cor de vermelho, por exemplo. Muito bem. E dessa forma, conforme vamos marcando ou desmarcando as caixas de seleção, vamos contabilizando dinamicamente as tarefas concluídas, as tarefas pendentes, e tudo isso vai também sendo refletido no gráfico de pizza, gráfico de rosca, conforme a interação das caixas de seleção, para tarefas concluídas e tarefas pendentes. E uma dica rápida, caso queira ter na planilha o percentual de tarefas concluídas e o percentual de tarefas pendentes, não apenas no gráfico, mas também em algum local da planilha, nas tabelas, enfim, poderíamos fazer isso da seguinte maneira. Então, vamos retornar dinamicamente o total de tarefas, também o percentual de tarefas concluídas e o percentual de tarefas pendentes. Vou brevemente ajustar um pouco a largura das colunas da tabela, da planilha. E agora, então, vamos fazer o seguinte. Total de tarefas. Utilizaremos a função conte.valores. Então, igual a conte.valores, esta função que irá retornar a quantidade de valores em um conjunto de dados. Selecionando a função e selecionando o intervalo que possui os nomes, as descrições das tarefas, fechando parênteses e apertando Enter, já temos aqui dinamicamente o total de tarefas. Para o percentual de tarefas concluídas e de tarefas pendentes, seleciono este intervalo, que receberá os percentuais, e vou utilizar este atalho de formatar como porcentagem, para já deixar no tipo de dado adequado. E agora bastaria, então, para o percentual de tarefas concluídas igual total concluído, barra, que irá representar a divisão, total de tarefas, apertando Enter, no momento 90%, e aqui para as tarefas pendentes, igual total de tarefas pendentes, barra, que irá representar a divisão, total de tarefas, apertando Enter, então concluídas 90%, pendentes 10%. E conforme formos marcando ou desmarcando caixas de seleção, também já vai sendo dinamicamente atualizado o percentual de tarefas concluídas e o percentual de tarefas pendentes. E agora que aprendemos um pouco mais sobre como utilizar caixas de seleção, função conte.c e também gráfico no Planilhas Google, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.